ONG CPMA, Organização Não Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga. LEDs não obtêm a sua cor das capas de plástico. E dá pra ver, porque aqui tem um LED transparente que também brilha na cor vermelha. A cor da luz vem dos próprios eletrônicos. A capa só nos ajuda a diferenciar os LEDs. Em 1962, o engenheiro da General Electric, Nick Holaniuk, criou o primeiro LED visível. Ele brilhava um vermelho fraco. Alguns anos depois, engenheiros da Monsanto criaram um LED verde. Mas por décadas, só tivemos essas duas cores. Então LEDs só podiam ser usados em coisas como indicadores, calculadoras e relógios. Se pudéssemos fazer azul, misturaríamos vermelho, verde e azul para fazer branco e todas as outras cores. Destravando LEDs para todo tipo de iluminação no mundo, de lâmpadas a telefones, a computadores, a TVs, a outdoors. Mas a cor azul era quase impossível de criar usando LED. Durante os anos 60, toda grande empresa de eletrônicos do mundo, da IBM, a GE, até Bell Labs, competiu para criar o LED azul. Sabiam que valeria bilhões. Apesar do esforço de milhares de pesquisadores, nada funcionou. 10 anos após o LED original de Holaniuk virou 20, depois 30, e a esperança de usar LEDs para luz se esvaiu. Segundo um diretor da Monsanto, esses LEDs nunca substituirão a luz da cozinha. Seriam usados apenas em eletrodomésticos, painéis de carro e aparelhos de som, para ver se o som estava ligado. E isso poderia ser verdade hoje, se não fosse por um engenheiro que desafiou toda a indústria e fez 3 avanços radicais para criar o primeiro LED azul do mundo. Shoji Nakamura era pesquisador numa pequena empresa química japonesa chamada Nishia. Eles haviam expandido recentemente para a produção de semicondutores para uso na fabricação de LEDs vermelhos e verdes. Mas no final dos anos 80, a divisão de semicondutores estava por um fio, competiam contra firmas bem mais sólidas no mercado cheio e estavam perdendo. As tensões começaram a crescer. Funcionários jovens pediram a Nakamura para criar novos produtos, enquanto os mais velhos viam a sua pesquisa como desperdício de dinheiro. E na Nishia, dinheiro era escasso. O laboratório de Nakamura era composto na maior parte por máquinas que ele mesmo recolheu e soldou. Vazamentos de fósforo no seu laboratório causaram tantas explosões que seus colegas pararam de verificar como ele estava. Em 1988, os chefes de Nakamura estavam tão desiludidos com a sua pesquisa que pediram que se demitisse. Então, por desespero, levou uma proposta radical ao fundador e presidente da empresa, Nobuo Ogawa. O LED fugaz da cor azul no qual a Sony, a Toshiba e a Panasonic falharam. E se a Nishia pudesse se tornar a criadora do LED azul? Após sofrer perdas em seus semicondutores por mais de uma década, Ogawa se arriscou. Ele dedicou 500 milhões de ienes, ou 3 milhões de dólares, cerca de 15% do lucro anual da empresa, ao projeto audacioso de Nakamura. Todos sabiam que LEDs tinham o potencial de substituir lâmpadas, pois as lâmpadas, o símbolo universal de uma ideia brilhante, são na verdade péssimas em produzir luz. Elas funcionam passando corrente por um filamento de tungstênio que esquenta até brilhar. Mas a maior parte da radiação eletromagnética é emitida como calor infravermelho. Somente uma fração insignificante é luz visível. Em contraste, a sigla LED significa diodo emissor de luz. O nome já é autoexplicativo. LEDs geram luz como principal função, então são bem mais eficientes. E um diodo é apenas um dispositivo com 2 eletrodos, que só permite corrente fluir num sentido. Então veja como um LED funciona. Quando se tem um átomo isolado, cada elétron desse átomo ocupa um nível de energia distinto. Você pode ver esses níveis de energia como assentos individuais de um estádio de hóquei. E todos os átomos do mesmo elemento, quando estão distantes entre si, têm níveis de energia disponíveis idênticos. Mas ao unir vários átomos para formar um sólido, algo curioso acontece. Os elétrons mais externos agora sentem a atração não só do seu próprio núcleo, mas também de todos os outros núcleos.
E como resultado, os seus níveis de energia mudam. Então, ao invés de serem idênticos, se transformam numa sequência de níveis de energia próximos mas separados, uma banda de energia. A banda de energia mais alta com elétrons é a banda de valência. E a próxima faixa de energia mais alta se chama banda de condução, pensa nela como o nível da sacada. Em condutores, a banda de valência é parcialmente cheia. Isso quer dizer que com pouca energia térmica, elétrons podem pular para assentos vazios próximos. E se um campo elétrico é aplicado, podem saltar de um assento vazio ao outro e conduzir corrente no material. Em isolantes, a banda de valência está cheia, e a diferença de energia entre a banda de valência e a de condução, o gap de energia, é grande. Quando um campo elétrico é aplicado, nenhum elétron se move. Não há assentos disponíveis para se mover na banda de valência e o gap de energia é grande demais para qualquer elétron saltar para a banda de condução. O que nos leva aos semicondutores. Os semicondutores são como isolantes, mas com um gap de energia menor. Isso indica que a temperatura ambiente, alguns elétrons têm energia suficiente para entrar na banda de condução e ocupar assentos vazios próximos, conduzindo corrente. Não só isso, os assentos vazios na banda de valência que deixaram para trás também podem se mover. Na verdade, são os elétrons próximos pulando para aqueles assentos vazios. Mas se você olhar de longe, é como se o assento vazio ou buraco tivesse se movendo como uma carga positiva na direção oposta aos elétrons na banda de condução. Sozinhos, semicondutores puros são pouco úteis. Para torná-los mais funcionais, você tem que adicionar átomos impuros na malha. Isso é conhecido como dopagem. Por exemplo, você pode adicionar poucos átomos de fósforo em silício. O fósforo é similar ao silício, então facilmente se encaixa na malha com um elétron de valência extra. Esse elétron existe num nível doador sob a banda de condução. Então, com energia térmica, todos esses elétrons saltam para a banda de condução e conduzem corrente. Como a maioria das cargas que podem se mover nesse tipo de semicondutor são elétrons negativos, esse tipo de semicondutor é chamado de tipo N, N de negativo. Mas devo salientar que o semicondutor ainda é neutro. Acontece que a maioria dos portadores móveis é negativa. Eles são elétrons. Então há também outro tipo de semicondutor onde a maioria dos portadores de carga são positivos, chamado de tipo P. Para criar silício tipo P, adicione um pouco de átomo, como boro. O boro se encaixa na malha, mas traz consigo um elétron de valência a menos que o silício, então cria um nível aceitador vazio logo acima da banda de valência. E com um pouco de calor, elétrons podem saltar para fora da banda de valência, deixando buracos para trás. São esses buracos positivos que na maior parte são responsáveis por conduzir corrente no semicondutor tipo P. Novamente, o material em geral é neutro, só que a maioria dos portadores de carga móvel são buracos positivos. As coisas ficam interessantes ao juntar um pedaço de semicondutor P e N. Sem nem ligar isso a um circuito, elétrons vão difundir de N para P e cair nos buracos no tipo P. Isso torna o tipo P um pouco negativamente carregado e o tipo N um pouco positivamente carregado. Então agora há um campo elétrico dentro de um pedaço inerte de material. Elétrons seguem difundindo até que o campo elétrico se torne tão grande que os impeça de atravessar. E agora estabelecemos a região de esgotamento, uma área sem portadores de carga móveis. Não há elétrons na banda de condução nem buracos na banda de valência. Se você conectar uma bateria ao contrário nesse diodo, ele só amplia a região de esgotamento até o seu campo elétrico se opor perfeitamente ao da bateria e nenhuma corrente flui. Mas se inverter a polaridade da bateria, a zona de esgotamento diminui, o campo elétrico reduz e elétrons fluem de N para P. Quando um elétron cai da banda de condução para um buraco na banda de valência, esse gap de energia pode ser emitido como um fóton. A mudança de energia do elétron é emitida como luz. É assim que um diodo emissor de luz funciona. O tamanho do gap de energia determina a cor da luz emitida. Em silício puro, o gap de energia é só 1,1 volts de elétron. Então o fóton liberado não é visível, é a luz infravermelha.